Bom dia, meninas. Não esperava estar gravando esse vídeo hoje. O que acontece é que ontem, pra quem assistiu a primeira parte do relato do parto, né, viu que ele tá incompleto. E eu gravei o vídeo todinho, editei. E quando eu fui postar, eu postei na rua. Eu postei ontem de manhã e eu tinha alguns compromissos durante o dia na rua, eu acordei muito cedo, e aí eu deixei ele postando, deixei subindo pro YouTube enquanto eu tava na rua. E demorou, tipo, sei lá, 2 horas pra subir, depois eu tive outros compromissos, quando voltei em casa, eu só almocei, eu tive que levar o Gagá no hospital, porque ele tava a gente tava achando que ele tava com infecção urinária, ou até mesmo diabetes, graças a Deus não era nada. E então eu acabei levando ele no hospital. E quando eu voltei do hospital é que eu fui assistir o vídeo. Isso já era tarde, já era umas, sei lá, umas 6 horas. E eu notei que o vídeo tava pela metade. Eu já tinha apagado todos os outros vídeos no o restante do vídeo, né, do meu celular. Então hoje eu vim continuar contando pra vocês o que aconteceu durante a cirurgia e pós-cirurgia. Parei na parte em que eu tava contando pra vocês que a minha sala de cirurgia ficava próxima, na verdade ela tinha uma entrada, um janelão, que na hora que a Amy nascesse, ela iria ser passada direto pra UTI, né? A sala tem algo que separa, a única coisa que separa a sala de cirurgia pra UTI é essa janela. Então a gente só veria ela em questões de segundo, mas a gente já sabia disso, como eu contei no vídeo. E aí logo depois disso, logo depois que eu cheguei na sala de cirurgia, que cumprimentei todos os médicos, o anestesista tinha que aplicar anestesia, é claro. E aí, até uma coisa engraçada, eu tinha lido bastante sobre isso, muita gente tem medo no Brasil, eu também confesso que eu tinha um pouco de medo. E eu conversei com uma amiga minha que já tinha passado pela cesárea, né, pelo parto cesárea, e foi a Jade, e ela me comentou comigo que na hora que ele fosse aplicar anestesia, eu ficasse encostasse o máximo do joelho no meu queixo, assim, ficasse o mais bolinha possível. Não sei se dá pra entender. Essa posição é essa posição de feto, assim, de encostar o joelho no queixo, é o que o anestesista pede pra na hora que vai aplicar anestesia. Quem passou por isso já sabe. E aí eu lembrei disso e eu me esforcei o máximo possível pra ficar bem bolinha. E ajudou bastante, gente. Eu não senti simplesmente nada da anestesia. Nada. Era como se eu não tivesse me aplicado nada. Eu senti tipo, sei lá, um piquinho. Não sei se dá pra falar assim, piquinho, meu filho que fala. E então, assim, foi. Em relação à anestesia, não tem que falar nada. Também não contei pra vocês, a minha anestesia não foi normal. Ela foi a mesma que vocês tomam aí no Brasil, não lembro o nome, PEN alguma coisa, sei lá o quê. E eu tive a mistura dela com outra anestesia daqui, porque a minha cesárea já iria demorar, ela já sabia que iria demorar mais do que uma cesárea normal. Ela achou que demoraria em torno de 1h30, mas ela demorou 3 horas. Então, durante o parto também, eles tiveram que reaplicar essa anestesia mais uma vez, esse double de anestesia mais uma vez. E logo após o médico aplicar anestesia, eles me botaram, aliás, eu já tava sobre a maca, mas eles me botaram sobre a maca reta, assim. E eles começaram a me tocar e passar várias coisas no meu corpo, que eu vou te dizer, eu não sei o que era, pra saber se o efeito da anestesia já tava pegando, né? A anestesia pegou em 10 minutos, eu já não sentia mais nada da barriga pra baixo. E acredito, não sei se é tão rápido, se todo mundo sente isso muito rápido, esse efeito muito rápido, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não tomo nenhum tipo de remédio, assim, eu evito o máximo. Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu tenho que estar morrendo de dor de cabeça pra realmente tomar o remédio, sabe? Eu sou bem chata com esse tipo de coisa, eu prefiro sempre tomar um chazinho, alguma coisa um pouquinho mais natural, porque eu deixo esse tipo de coisa realmente pra quando a gente precisar, assim, como uma cirurgia, né? Então a anestesia pegou muito rápido. E um dos medos que eu tinha realmente era isso, assim, que a anestesia não pegasse, que sei lá, no meio da cirurgia eu começasse a sentir eles me tocarem. E isso é outra coisa também que mudou totalmente mudou o meu pensamento, porque eu achei que a gente realmente não sentia nada. Mas o que acontece, pelo menos comigo, é que a gente sente realmente todos os toques do médico, só que a gente não sente dor. É isso. Eu senti em todo momento aonde eles estavam me tocando, do lado da barriga onde eles estavam me tocando, aonde estavam me tocando, mas eu não sentia dor. E também isso me deixava um pouquinho com medo, porque, sei lá, né, vai que do nada aquilo parasse de fazer efeito e eu começasse realmente a sentir os cortes e as dores. Mas não aconteceu nada disso. Uma coisa que aconteceu que me prejudicou muito durante o parto, além do nervosismo, foi
que eu senti muito sono, muito sono. Anestesia causa, né, sono, realmente enjoo em algumas pessoas. Eu, graças a Deus, por um milagre eu não senti enjoo, porque eu sou uma pessoa muito enjoada. Durante a minha infância, até uns 12 anos, o meu colégio ficava, sei lá, 5 minutos de casa, e se meu pai me levasse durante todas as viagens da minha infância, eu vomitava. Eu tenho muita facilidade pra vomitar até hoje. E eu não senti nenhum efeito, nenhuma náusea, né, durante e pós-cirurgia, graças a Deus. O que iria me prejudicar muito, porque com os cortes, sentir enjoo realmente não deve ser muito legal. E, então isso já foi uma benção, mas como eu tava falando pra vocês, eu senti muito sono. Logo depois que a anestesia foi aplicada, e eu acho que foi o que mais me prejudicou durante a cirurgia toda. Eu pedia o tempo todo pro meu marido não me deixar dormir, e ele tinha que ficar me tocando e conversando comigo. O anestesista também conversava comigo, porque, gente, assim, foi realmente um esforço, sei lá, de 1 a 10. 10 era o esforço que eu tava fazendo para não dormir, assim, foi algo surreal. O tempo todo ele ficava, como eu falei, me tocando, tentando me manter acordada. E sorte que, porque o meu medo era que ela saísse, que eu não conseguisse nem ver ela, né? Então, sorte que logo depois, meia hora depois, ela já saiu, ela nasceu exatamente 2 horas da tarde e ela passou na nossa frente, assim, realmente em questões de segundo. A gente viu ela, viu que ela era cabeludinha e que era muito pequenininha, como ela é até hoje, né? Muito little. E a única coisa que separava a gente era realmente aquele plástico que eles botam na nossa frente, mas caso eu quisesse acompanhar a cirurgia, os cortes e tudo mais, era só eu olhar pro espelho. Eu não sou uma pessoa fresca, eu posso ver cirurgia, mas eu tava com tanto sono, com tanto nervosismo que eu não olhei pra nada. Meu marido também não olhou, ele olhou só pro balde de sangue que ficou o tempo todo do lado, assim, praticamente dele. Então ele olhava, isso ficava bem, dava pra ver que ele ficava bem apavorado. E aí eu vou contar pra vocês como foi a cirurgia. Logo assim que ela saiu, né, ela foi pra UTI, como a gente já sabia que ela iria. E aí a gente ficou, claro, emocionado e todo apaixonado. E aí eu queria que o meu marido fosse, em vez da enfermeira só ficar passando informação pra gente, eu queria que ele fosse olhar e ver realmente se ela tava toda saudável, enfim. E aí eles até autorizaram que meu marido fosse pra UTI, porque, como eu falei, ficava do lado. Mas seria ruim, porque caso ele entrasse na UTI, seria ruim ele voltar pra cirurgia, porque poderia trazer qualquer tipo de bactéria. Então a gente resolveu esperar, realmente, como a enfermeira só tava passando notícias boas, né? Ela tava totalmente saudável, então a gente resolveu esperar. Ele resolveu esperar do meu... Além desse sufoco, né, pra se manter acordada, também tinha os toques, assim, um pouco mais bruscos, porque como eram 2 pessoas que estavam fazendo a cirurgia, eu sentia, às vezes, uns toques um pouco mais forte. E aí, depois de 1h30 de cirurgia, eu acho, mais ou menos, eu senti um toque muito forte. Eu comentei com meu marido, tipo, meio que tá doendo. Eu achei que tava acabando o efeito da anestesia, na segunda dose da anestesia, né? Mas não era isso. Eles tiveram que tirar o meu útero pra fora, o que me deixou, gente, muito preocupada. Me preocupa até hoje, porque eu acho que nosso corpo nunca mais volta ao normal, né? Então, não era algo que se esperava durante a cirurgia, mas pra facilitar, ela teve que fazer isso, porque eu tive mais hemorragia do que ela achou que eu teria. Eu sei que o nosso corpo tem mais ou menos 6 litros de sangue, eu não sou médica, tá? Mas eu perdi muito sangue durante a anestesia. O meu marido ficou bem apavorado com aquela quantidade de sangue que ele tava vendo. A médica também não esperava que eu perdesse todo aquele sangue, mas graças a Deus eu tava bem, eu tava consciente, meu batimento cardíaco e tudo foi fluindo muito bem, foi fluindo naturalmente. E é isso, então a cirurgia teve, assim, seus altos e baixos pra mim, praticamente só baixo, porque realmente pra mim tudo aquilo não foi bom. Não sei se foi pelo meu nervosismo. Pra quem acompanha os meus outros vídeos, sabe, eu sou realmente a favor do parto humanizado. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que parto humanizado é o parto normal, natural, né? Eu já tive essa experiência e também tenho minha opinião formada sobre isso, mas eu realmente eu não sou nem a favor do parto normal, nem da cesárea. Eu sou a favor realmente do que a mulher querer pra ela, pro corpo dela. E as pessoas confundem um pouco isso, inclusive no Brasil. Então, uma das coisas que me impressionou aqui nos Estados Unidos é realmente esse respeito com a mulher, né? Se ela quiser fazer cesárea, se ela quiser fazer parto normal, parto na água, parto voando, ela faz realmente o que quiser. E eu sou a favor disso.
Então, eu não tive uma experiência boa com a cesárea, mas eu tive diversas amigas. Quem ouvir esse meu relato não é pra não fazer cesárea, ou quem ouvir também o meu relato sobre parto normal não é pra não fazer parto normal ou pra fazer parto normal. É realmente cada um seguir a sua intuição, seu coração na hora de decidir o que vai fazer com o seu corpo. A minha experiência não foi boa, acho que porque a gravidez toda foi muito pesada e eu já entrei na sala de cirurgia pesada. É muito diferente quando tu vai fazer uma cirurgia, tu sabe que tá preparada para aquilo, tudo vai ocorrer bem. Eu não tive preparada para nada, foram diversas surpresas durante a minha gestação toda. Então, pra mim não foi bom, mas não é porque pra mim não foi bom que pra ti não vai ser bom, não sei se deu pra me entender. Eu tive diversas amigas que fizeram cesárea e que a recuperação e a cesárea em si foi ótima. Então é isso, o parto. Logo depois eu saí dali. 3 horas depois eu saí dali, né? E saí super grog, claro, devido ao efeito da anestesia, com muito sono ainda. Mas foi passando aos poucos. E aí eu fui levada novamente pra sala de pós-operação, que era aquele quarto que meus pais e meus filhos estavam me esperando. E aí a nossa ansiedade maior e a nossa preocupação maior era que a Amy subisse pro quarto, né? Que ela fosse autorizada, que ela não tivesse que ficar na UTI. E graças a Deus, graças ao bom Deus, né? Eu tive mais uma bênção. Ela ficou só umas 6 horas na UTI, pôde subir logo depois pro quarto e as crianças puderam tocar nela e eu pude tocar. Como vocês podem ver no vídeo anterior, porque o vídeo foi cortado, né? Deu pra ver o primeiro encontro das crianças com ela, o meu primeiro encontro com ela, né? O meu primeiro toque com ela. E ela tava super bem. A única coisa que logo depois aconteceu, depois que eu subi realmente pro quarto que eu ficaria o restante dos dias, é que ela teve que... tinha uma sala, ela não é UTI, ela é entre a UTI e entre o quarto. Se chama... É como se fosse a enfermaria no Brasil. Não sei se existe essa salinha. É uma salinha com equipamentos, caso a criança precise de não sei se é de um primeiro socorros, de alguma coisa mais básica, assim, a criança não tem que ficar na UTI, mas ela também não tá totalmente bem. A Amy, ela não estava conseguindo segurar a temperatura do corpo, isso é super comum para bebês prematuros. Ela estava tendo que de em 3 em 3 horas, mais ou menos, ela estava tendo que ir pra enfermaria para ficar numa incubadora que aquecesse o corpinho dela. Então foi a única coisa que aconteceu durante esse período. Isso aconteceu durante os 2 primeiros dias. Normalmente numa cesárea aqui nos Estados Unidos, você tem que ficar no hospital 4 dias pós-cirurgia. Eu fiquei só 3. Pode ficar de 3 a 4 e em 3 dias a mulher estiver bem e o bebê estiver bem, eles dão alta, caso a mulher queira, e eu quis, claro, né, gente, eu já tava 19 dias no hospital, então eu não aguentava mais. E eu me esforcei bastante pra poder sair logo do hospital, e agora eu vou contar como foi o pós-cirurgia. Logo que eu cheguei no quarto, como eu falei pra vocês, eu tava me sentindo super bem, assim. Claro que eu tava com dor, né? Eu não contei uma coisa pra vocês, não contei o principal. Além do corte da cesárea, que eu tenho aqui embaixo, corte comum, eu tive um corte interno em formato de T enorme. Pelo fato da posição dela e da placenta prévia, pra evitar eu ter tanta hemorragia. Então, eu tava sentindo muito mais dor do que uma mãe normal sentiria, não sei se dá pra entender. Porque eu tô até hoje com corte interno, né? Claro que agora já tô muito, muito melhor, já tô recuperada praticamente. Mas eu tive esses cortes a mais, né? Em relação ao tratamento, logo que eu subi, as minhas enfermeiras que já me conheciam foram ver a Amy. E aí eu já praticamente, pelo fato de eu estar muito tempo no hospital, conhecia todo mundo. Então, gente, é impressionante, assim, como eu fui bem tratada. Foi essa experiência foi maravilhosa. Como realmente as enfermeiras aqui são humanas, de verdade, o pessoal da saúde realmente trabalha nessa área de saúde por amor, não trabalha por dinheiro. E eu tive realmente uma experiência maravilhosa. E eu tenho só que agradecer também esse tratamento que eu tive. E aí, como eu não tava tendo enjoo e eu tava com muita fome, né? Muita fome, muita sede. 10 horas eu consegui a autorização da minha médica. Ela me liberou pra comer, porque eu tava me sentindo super bem, não tava enjoada. Claro que eu não pude comer comida, eu comi gelatina, água e sal, a bolachinha, água e sal e água. E também comi pedacinhos de queijo aqui, tipo lanchinho.
Sabe lanchinho que criança come em colégio? Que eu comi, assim, algo bem leve. E foi ótimo. E em relação à dor, eu tava me sentindo ainda muito bem, porque eu ainda tava com efeito de anestesia no corpo. Então eu não senti dores no primeiro dia, né? E no segundo dia foi que a coisa ficou um pouquinho pior. Durante todo o primeiro dia eu tava com sonda, então eu não precisava levantar pra ir no banheiro, que é ótimo, né? Então eu tomei muita água, porque eu li que se eu tomasse muita água, a anestesia sairia do corpo mais rápido, isso é fundamental para uma recuperação boa. Então eu tomei muita água nas primeiras horas, primeiro pra ser anestesia, primeiro porque eu não precisaria levantar, porque eu sabia que levantar pra ir no banheiro seria um esforço enorme, então devido aos cortes, né? Então eu tomei bastante água porque eu faria xixi ali na cama mesmo, não teria nenhum problema pra levantar. Então foi o que eu fiz e eu acho que foi uma boa ideia, uma coisa que eu indico para as meninas que forem fazer cesárea. E no segundo dia eu teria que tirar a sonda. E aí eu teria também que levantar, né? E aí, gente, isso aí realmente foi terrível. Eu levantei com a ajuda das minhas 2 enfermeiras e parecia que eu tava morrendo. Eu não falo isso pra assustar ninguém, foi a minha experiência, né? Eu não sou uma pessoa fresca pra dor, mas acho que eu senti, como eu tava com cortes a mais, eu senti muito mais dor do que uma mãe normal sentiria. Então não é pra sentir medo de fazer cesárea, né? Pelo meu relato, bem pelo contrário, faça o que você tiver vontade. Mas eu senti muita dor. Eu parei pra pensar assim, eu não conseguia acreditar que alguém fazia aquilo por vontade. Era mais ou menos esse meu pensamento do primeiro dia. Na hora que eu levantei, parecia que eu ia morrer. Parecia que todos os órgãos da minha barriga iriam cair, sabe? Foi horrível. Graças a Deus eu também não senti tontura. Então as enfermeiras me levaram até o banheiro, tiraram a sonda. Na hora que tira a sonda, arde um pouco a vagina, assim, sabe? Não sei se isso é normal, acredito. Quando eu contei pra ela, ela falou que era uma sensação normal de se sentir. E eu fiz um xixi, assim, tipo, a primeira vez que tu tenta fazer xixi, eu não sei, acho que parece que tu não tem segurança. Na verdade é isso, tu não tem segurança realmente pra fazer xixi. Tu faz em vários pinguinhos, assim, como se estivesse com infecção urinária. E tu sente realmente muita insegurança. Parece que tudo vai cair no vaso. E aí eu contei isso pra enfermeira e o que me ajudou muito, que eu super indico, porque diferentemente do parto normal, que eu usei cinta logo após o parto, a cesárea é meio... Não dá pra... Pelo menos eu não consegui usar cinta nos... Sei lá... Hoje eu não tô usando... Mas eu já botei ela umas 3 vezes. Eu não tô usando de relaxada, porque já dá pra usar, tá? E, aliás, eu até vou voltar a usar. Mas eu não usei cinta. Não, é impossível usar cinta nos primeiros dias, porque tem o corte. E, enfim, eu tinha aquelas dores que eu sentia. Pelo menos eu não consegui usar. Acho que até uns 15 dias, os 15 primeiros dias, é impossível usar qualquer tipo de cinta. Mas a enfermeira me trouxe uma faixa bem dura, que é como se fosse uma cinta, assim, mais ou menos. E ela me enrolou naquilo. Então, gente, aquilo me ajudou, sei lá, 70%, sabe, em relação à dor, porque eu não sentia aquela sensação de que tudo fosse cair. Então eu me mantive com aquela faixa durante, sei lá, os 5 primeiros dias, durante até o período que eu estive em casa, e foi ótimo. Então uma coisa também que eu super indico. Aí também vou falar. Outra coisa também é que pra ganhar alta não é necessário que a mulher evacue, né, que faça cocô, mas era uma das preocupações que eu tinha. Eu não tive problema nenhum com prisão de ventre durante a gestação, porque eu sempre me alimentei muito bem, eu como muita coisa com fibra, eu como muita aveia, então eu não tive nenhum problema em relação a isso. Mas pós-parto é super comum, né? Até porque tu tem essa insegurança em fazer força, e eu já sabia que seria um sacrifício pra mim. E aí, logo depois eu comecei a tomar vitamina, né? Como se fosse um laxante em cápsula. A enfermeira me trazia pra mim poder ir ao banheiro. Não consegui ir no banheiro no hospital. Eu só fui conseguir ir no banheiro em casa depois dos 3 primeiros dias. Uma coisa que eu tinha que fazer pra ganhar alta, que eu não contei pra vocês, era ir ao banheiro fazer xixi, o que eu consegui. Não era necessariamente, não precisava fazer cocô. Mas era uma coisa que me preocupava, como eu falei também. E claro que depois de certos dias, né, acho que depois de 7 dias é bom procurar um médico, tu tem que contar que tu não tá conseguindo evacuar, mas eu, graças a Deus, contei, eu vou contar essa parte pra vocês. Mas primeiro eu quero contar que uma das coisas que eu tinha que fazer era levantar e conseguir caminhar, andar pelo hospital. Então depois de, sei lá, não, no segundo dia eu só tive que levantar e voltar pra cama. E aí depois do segundo dia, do terceiro dia, eu tinha que realmente fazer uma caminhada pra mim poder ganhar alta
no terceiro dia. Deu pra entender? Não. No segundo dia e no terceiro dia eu tinha que caminhar e no terceiro dia eu tinha que fazer uma boa caminhada durante o hospital. E aqui essa caminhada é feita, a gente usa a própria caminha que o bebê fica, como se fosse aquela, eu não sei como se chama aquela caminha, gente, não é incubadora. Aquela caminha de plástico que a gente bota o bebezinho assim que ganha, sabe? E aí tu usa aquela caminha pra se apoiar e tu tem que fazer a caminhada pelo hospital. A primeira vez foi um sacrifício, mas a segunda vez eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer aquilo muito bem pra conseguir ganhar alta, então eu me esforcei. Eu não fiquei a não ser o primeiro dia que eu levantei pra fazer xixi com as enfermeiras, eu não fiquei... Geralmente, né, quando a gente tá com corte, a gente fica muito insegura em ficar com a postura certa, correta. E era uma coisa que eu já sabia que eu teria que ficar depois, porque isso iria me prejudicar. Então, eu me mantive o tempo todo assim, reta, me esforcei bastante pra ficar retinha. Então, o terceiro dia já foi super legal a caminhada, eu consegui fazer ela sem ficar tonta, sem nada, e é isso. O corte, né, te prejudica bastante na hora de amamentar nos primeiros dias. Eu, pelo menos, me prejudicou bastante. Eu não conseguia... como a Amy era prematura, eu não tinha essa preocupação. Eu queria pelo menos um mês dar de mamar, porque tem o colostro e a gente sabe que o colostro... ele uma fórmula não consegue reproduzir, né, reproduzir esse primeiro leite, então eu tinha essa vontade pelo fato dela ser prematura e tudo mais, e aí, só que os primeiros dias realmente eram muito difíceis de achar uma posição pra ela sugar, também ela não tinha força nenhuma pra sugar, e eu vou contar isso pra vocês em outro vídeo, um papo só sobre a amamentação, mas eu queria contar isso pra vocês também, que prejudicou bastante o fato de eu estar cortada, né, estar com dor. Depois que passou o efeito da anestesia, eu senti bastante dor, de 1 a 10, assim, eu poderia dizer que eu tava sentindo 5 em relação à dor. Então eu comecei a tomar remédio pra dor e antibiótico, mas eu evitei, assim, quando eu não tava com muita dor, eu dizia pra enfermeira que eu não queria medicação. E é uma coisa que eu também indico, porque não adianta a gente ficar se envenenando, né, tomando muita coisa, se a gente não tá sentindo uma dor insuportável. No final ocorreu tudo bem, eu ganhei alta e graças a Deus eu cheguei em casa. Uma das coisas assim que eu notei é que a minha voz e o meu cansaço, quando eu andava, quando eu tinha que fazer qualquer coisa que eu tinha que realizar, andando, eu mesmo me esforçando, pra quem acompanha os meus vídeos viu que eu gravei vlog, logo depois que eu vim pra casa, eu tava me sentindo assim muito, muito cansada, muito exausta, realmente assim, parecia que eu nunca mais iria me recuperar, minha saúde estava muito ruim, muito diferente da experiência que eu tive com o parto normal, que logo depois eu podia sair pra dançar, porque eu tava me sentindo realmente muito, muito, muito bem. E a cesárea, assim, demorou realmente uns 10 dias pra mim sentir que eu poderia fazer qualquer tipo de coisa sem me sentir cansada, sabe? Sem me sentir mal. E aí eu vou contar pra vocês outra experiência, que é uma coisa que eu acho que ninguém conta, mas é importante contar, que foi em relação a ir no banheiro, né, fazer cocô. Eu cheguei em casa e eu não tinha ido ainda no banheiro, eu tava com muita vontade. E aí no quarto dia, na segunda-feira pela manhã, eu tinha que levar a Amy no pediatra. Eu queria acompanhar essa primeira vez dela no pediatra, até porque era um pediatra novo, que eu teria que conhecer e aprovar. No Brasil eu tive um pediatra maravilhoso, assim, olha, eu nunca conheci alguém tão bom em relação à medicina e em relação a cuidar da criança, e aqui eu queria que eu tivesse a mesma experiência, né, com a Amy, então eu queria conhecer o pediatra, enfim. E fui levar a Amy no consultório, e durante a espera eu senti muita vontade de ir no banheiro e não dava mais pra aguentar, sabe? E aí eu fui no banheiro do hospital, e gente, eu acho que eu demorei 20 minutos pra poder evacuar, pra poder fazer cocô. Foi horrível, eu senti muita dor. Mais uma vez parecia que tudo ia cair pra dentro do vaso, não só o cocô. Então, acho que isso foi o pior, assim, do pós-parto. Tirando as dores, né, e o cansaço, isso foi muito ruim. E aí, o que eu fiz? Eles me deram cápsulas, né, esse laxante pra eu continuar tomando, porque já se tem, é normal ter essa dificuldade pós-cirurgia, mas tava muito fraco pra mim, mesmo alimentando super bem, tava fraco pra mim. Eu pedi pra minha médica pra ela me passar algo um pouquinho mais forte, e a gente comprou e melhorou bastante. Então acho que a minha vida normal em relação a ir no banheiro voltou ao normal só... Deu pra entender? Voltou ao normal só depois de uma semana, assim, pós-cirurgia. Hoje eu já tô conseguindo ir no banheiro todos os dias normalmente. Outra coisa que eu não contei pra vocês também
é que eu fiquei tomando todos os dias durante o meu período no hospital. 3 vezes ao dia eu tomava injeções na minha barriga do lado direito. E as injeções eram porque, como eu tive sangramento, eu não sei, não é toda cesárea que toma isso, são cesáreas realmente que eu acho que ocorrem, que tem hemorragia. Quando a gente perguntou pra enfermeira, foi isso que ela respondeu. Eu ficava tomando injeção, não sei do que, mas as injeções servem para não coagular sangue dentro do meu corpo. Então eu tomei essas injeções durante os 3 dias pós-parto e 3 vezes ao dia. Deu pra entender? Mas então é isso, meninas. Mais uma vez, meu vídeo ficou super bagunçado e complicado. Realmente, eu acho que eu não tenho muito dom pra isso. Eu prometo me dedicar um pouco mais. Eu quero fazer pra vocês ainda um papo sobre amamentação. Essa semana ainda eu quero gravar um vídeo das coisas que eu tô mais amando de usar na Amy nesse primeiro mês. E também quero gravar um vídeo de como foi o primeiro mêsinho dela, né? Esse cuidado, esse diferente cuidado que a gente tem que ter um pouquinho a mais com o bebezinho que é prematuro. E eu espero que vocês tenham gostado. Também quero deixar claro pra vocês que não importa o tipo de parto que você for fazer, o importante realmente é confiar no seu médico e confiar na sua intuição. Acho que a gente que é mulher, a gente sabe o que é melhor pra gente. É claro que a gente tem que ouvir. Eu, por exemplo, dessa vez eu não tinha possibilidade de fazer um parto normal e eu tive uma cesárea, mas quando se tem essa possibilidade é ouvir o seu coração, ouvir sua intuição e fazer parto onde quiser. Se quer fazer parto na água, parto em casa. O importante também é ter alguém preparado ao seu lado, né? Um médico bom, porque não existe amor mais recompensador que é o amor de mãe para filho, né? E não existe dor nenhuma que eu acho que vale a pena evitar para sentir esse prazer que é ser mãe. Então é isso, meninas. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a minha princesa. Ela fica brava porque minha mãe não para de mexer em mim. Ela não para. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo grande e até o próximo vídeo.